Meus irmãos, nós estamos na sequência da exposição do livro de Gênesis e cada vez mais que me aprofundo nesse estudo de Gênesis, vejo a necessidade de sempre voltarmos ao começo. Agora, num texto como esse, você pode dizer assim, meu Deus, o que é que o pastor vai pregar? Só tem nome aí. Ele vai falar sobre o quê? Mas vocês vão perceber, num texto como esse, que não só serve apenas para você ter várias opções de nomes para pôr nos seus filhos. Né? Você viu coisa linda aqui? Malaléu, menino lindo, né? Tantos outros nomes que você poderia colocar nos seus filhos. Não só para isso, mas também para nos mostrar a historicidade desses acontecimentos, desses relatos. Nós estamos num bloco de Gênesis 4 a 6, que a gente chama do bloco antediluviano. Depois daqui vai começar o bloco do dilúvio, quando vai acontecer o grande fato que Deus varreu a humanidade da terra, preservando somente a família de quem? De Noé, que está aqui na genealogia de Adão. Está aqui o último verso que a gente leu, era Noé, da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Era o último na linhagem de Noé, o 10º na sua linhagem. Então nós estamos estudando esse grande bloco antediluviano, e há um contraste muito claro que você tem que perceber, por isso que eu estou fazendo essa volta, para lembrar você, como eu já disse, se você não acompanhou, você pode acompanhar as pregações, mas na última vez que nós pregamos aqui, em Gênesis 4, a gente viu a primeira genealogia, que foi a genealogia de Caim. Lembra-se disso? E na genealogia de Caim, nós vimos claramente a descendência da semente pecadora. Aí o capítulo 5 é colocado para fazer um contraste contra a semente pecadora, mostrando agora a genealogia da semente santa. Portanto, a primeira informação que eu queria dar para os irmãos é que essa não é uma genealogia necessariamente histórica, que você pode contar e tentar descobrir a idade da terra, por exemplo. Não, essa é uma genealogia da semente santa. Entenda. Não necessariamente o Enos, por exemplo, teve apenas Cainã. Ele teve vários outros filhos. Mas Cainã era da semente o quê? Santa. Cainã não necessariamente teve apenas Malaléu. Ele teve outros filhos. Mas aqui está registrada a descendência da semente santa e nunca pelo primogênito, mas sim pelo santo. Lembre-se. Jacó não era primogênito. Mas a história mostra claramente que Jacó, e não Esaú, preservou a semente santa. Então entenda, o relato aqui, a genealogia, não é pelos primogênitos, presta atenção. É por aqueles que seguiram o caminho do Senhor, estavam seguindo a semente santa. Isso é muito importante colocar logo desde o início. Então, o capítulo 5 é um contraste com o capítulo 4. Você tem que ver dessa maneira. Parece que a ideia aqui é mostrar que a genealogia de Adão continuou. Não só foi a genealogia de Caim, mas a genealogia de Adão continuou existindo, seguindo o Senhor e andando com ele, mesmo em dias difíceis como eram os dias antediluvianos. Nós vamos ver na exposição do próximo domingo que dias eram esses, os dias antediluvianos. Cada um fazia o que estava no seu coração, cada um fazia o que era da sua própria vontade, e as coisas só iam indo de mal a pior. O que vemos aqui hoje é que Deus continua a história da redenção. Deus prometeu que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente, e esse lhe feriria o calcanhar. Se lembra de Gênesis 3,15? Então o Senhor vai continuar sua semente santa para de lá chegar no Messias, chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma prova de que Deus cumpre cabalmente todas as suas promessas. Deus não falha naquilo que Ele diz, meus irmãos. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir com tudo que Ele estabeleceu. Então vamos nos aproximar mais do texto. A questão da genealogia aqui, que a palavra está aqui, este é o livro da genealogia, do Toledot. Essa é a palavra em hebraico, que significa, mais uma vez, aquela teoria dos Toledotes. Parece confirmar. Existe, todas as vezes que a palavra genealogia aparece,
e parece-me que é umas 10 ou 11 vezes aqui no livro de Gênesis, sempre para contar a história de um personagem e sua descendência. Mostrando primeiro que houve um registro histórico da genealogia. Cuidado, você às vezes que está lendo a palavra de Deus, você às vezes gosta de dar salto na genealogia, né? Você às vezes está ali meio cansado, já está. Você tem aquela metazinha sua de 3 capítulos por dia, no domingo 5. É assim que a gente às vezes lê para completar em um ano. Aí quando chega na genealogia, você dá aquela roubadinha, né? Na leitura. Aí você dá aquele saltozinho, achando que isso aqui, pelo amor de Deus, isso serve para mim não, pastor. O quê? Genealogia é a comprovação histórica de fatos. Se você não lê isso aqui, você está apenas passando por cima do propósito pelo qual eles existem aqui. Hoje vocês vão perceber o que está acontecendo aqui. Nada é sem propósito nas Escrituras. As Escrituras vão se amarrando justamente com esses relatos históricos. E aqui está a história da descendência de Adão. Então a gente precisa entender que é muito importante, se está nas Escrituras, é porque é muito importante. A gente só tem que descobrir como é que a gente aplica isso para a nossa vida. E é isso que a gente vai fazer hoje. Essa genealogia de Adão sustenta toda a historicidade da redenção. Veja só, abra aí a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 1. Veja como as Escrituras são fantásticas e por que genealogia é importante. Veja só, 1 Crônicas, eu sei que não estou no estudo, mas e não tenho o costume de pedir para vocês abrir a palavra na hora da exposição, mas, por favor, faça isso hoje como um exercício de você observar como as Escrituras é extraordinária e como ela está preocupada em mostrar sua veracidade e sua historicidade. O que é que tem na primeiro livro das crônicas? O que são os livros das crônicas, pastor? O livro dos registros dos reis, de todos os acontecimentos da história de Israel, enfim, de tudo aquilo que era importante registrar. O cronista, a gente desconfia que isso aqui seja Esdras, o cronista faz isso de maneira a deixar uma crônica, um registro dos acontecimentos da historicidade. Então vamos lá. Como é que começa o livro das crônicas? O primeiro, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Vocês viram esse nome já hoje? Ele estava onde? Em Gênesis 5. É o resumo não, ele só tirou a frase, e teve muitos filhos e filhas e morreu. Mas se você olhar para a sequência, quem é a sequência de Gênesis 5? É a sequência de 1 Crônicas, capítulo 1. Vou ler de novo. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Percebem? As Escrituras não se contradizem. Aqui está um modelo de como a gente sustenta o registro. Veja, vamos mais. Lucas, por favor, capítulo 3, versos do 36 ao 38. Evangelho agora. Não é só Velho Testamento, agora Novo Testamento. Mostrando que as Escrituras é uma revelação progressiva. Ouça de novo o que está lá. Veja. Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, outro nome bom para filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque. Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este filho de Malalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filhos de Adão, que Adão, filho de Deus. Ei, agora o mesmo nome que vocês viram em Gênesis 5, agora está invertido. De Noé e vem descendo até Jesus Cristo, ou até o Filho de Deus. Essa é a descendência de Jesus. De Jesus. Judas, insatisfeito ainda, e para provarmos que nós temos referências bíblicas suficientes para que esse relato é histórico, Judas, Novo Testamento, o livro antes do Apocalipse, é o livro de Judas. Judas diz assim, verso 14, não existe capítulo em Judas.
Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo desde Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Volto para Gênesis 5. E conte comigo, observe, Adão é o primeiro. Aí, Sete é o primeiro filho. Depois de Sete, quem é? Enos. Depois de Enos, Cainã. Depois de Cainã, Malalel. Depois de Malalel, Jared. Depois de Jared, quem é o próximo? Enoque. Contou 7 ou não? Igualzinho como Judas tinha dito. As escrituras não se contradizem. As escrituras se mantêm como um todo, inteiro, sempre. Preste atenção nisso. Isso é muito importante para comprovar que o registro de hoje é um registro verdadeiro, histórico. Não foi tirado de fontes que não sejam verídicas. Por isso que ela está aqui estabelecida nas Sagradas Escrituras. Mas, quando nós chegamos em Gênesis 5, nosso foco aqui muda da linhagem de Caim e as suas atitudes rebeldes para a linhagem agora de Sete e a descendência do Senhor. Há um padrão estabelecido. Primeiro disse o nome do... Veja que o padrão é assim. O nome do descendente, depois a idade que ele teve o primeiro filho, depois a extensão de suas vidas, acompanhada da declaração que ele teve filhos e filhas, e depois a sua idade que ele morreu. Vejam que na minha leitura eu fazia uma ênfase. E morreu, e morreu, e morreu. Porque, veja, mesmo sendo da descendência santa, a morte, aquilo que tinha acontecido lá no Éden, era tão séria que tinha alcançado também a descendência do Senhor. Porque o castigo do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Então entenda, meus irmãos, o nosso foco aqui é olhar para essas variações que existem no texto e tentar extrair daqui o máximo possível que a gente tenha de aprendizado para nossas vidas. Primeiro, então, vamos na genealogia de Adão. Veja, não sei se você prestou atenção, como é que diz o texto? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou o homem. Nós não somos animais. A gente costuma dizer que nós somos animais irracionais. Eu gostaria de que a gente entendesse que animal tem as suas espécies e suas raças. Nós somos diferentes. Nós somos homem, ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor. Veja como é dito, no dia em que Deus criou o homem, não criou um animal. No dia que Deus criou um ser semelhante a ele, a semelhança de Deus o fez, imagem o fez. Porque hoje é tão necessário a gente focar numa coisa tão simples. Porque hoje, infelizmente, meus amados irmãos, há uma tendência de transformar bicho em gente e gente em bicho. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Bicho é bicho. Animal é animal, cuide deles, não maltrate, cuide, dê carinho, ame. Mas não, nunca, jamais eles serão gente. Porque Deus não criou assim. Você precisa entender isso. Para que a gente não tenha um comportamento idiotizado. O Senhor nos criou como imagem e semelhança dele. Nós somos a coroa da criação. Nós somos diferenciados desses animais para tomar conta deles mesmo, para preservar a natureza. Agora, às vezes, a gente age como um bicho. É verdade, depredando, deixando de cuidar, por causa da nossa pecaminosidade. Mas nós fomos criados como homem, homem e mulher. Deus o criou como imagem e semelhança dele. Então, isso é muito importante, a gente perceber isso. E a gente não ficar, muitas vezes, com esse mimimi de dizer coisas que está clara nas Escrituras. Nós não somos bicho. Nós somos homens, pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu não sei se você observou. Veja que diz o verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que Adão foram criados.
Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua imagem, e chamou Sete. Você já leu quantas vezes essa genealogia e talvez você não percebeu que o texto diz que o primeiro filho de Adão foi criado à imagem dele. Já leu quantas vezes isso aqui? Leia em câmera lenta. Pare. Pergunte, questione. Os primeiros nossos pais foram criados à imagem e semelhança de Deus. E o texto está dizendo que ele nos criou macho e fêmea. Depois o texto agora denuncia que o primeiro filho, ou o filho da descendência, que foi para o lugar de Abel, o primeiro filho foi Caim, é verdade, e Caim matou Abel, e o filho que foi para o lugar de Abel, é Sete, foi criado à imagem de Adão, diz o texto. O que isso quer dizer? Veja, a questão aqui é que a imagem e semelhança de Adão tinha sido criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós não estamos aqui dizendo que os filhos de Adão nasceram somente à imagem e semelhança de Adão. O texto não quer dizer isso. O texto está dizendo que os filhos de Adão, que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, seus filhos também são a imagem e semelhança de Deus. Mas a ênfase de ser na imagem e semelhança de Adão é porque eles herdaram uma coisa que Deus não tinha feito em Adão e Eva. O que foi? A natureza pecaminosa. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, sem nenhum pecado. Já Adão, quando gera seu filho, ele gera a sua imagem também. Não só a imagem de Deus, mas a sua imagem. Por quê? Porque agora ele transmitiu a natureza pecaminosa para os seus filhos. Tanto é que todos daquela genealogia fazem o quê? Morrem. Vocês entenderam aqui a lógica? Então, observe bem. Você dizer que não teve nada a ver com o pecado de Adão é não ler o texto direito. Você dizer assim, um dia quando eu chegar no céu, quem aqui já brincou disso? Eu já brinquei. Quando eu não tinha um conhecimento tão ainda aprofundado. Um dia quando eu chegar no céu, eu vou encarar, não dizer, para que tu fez isso, rapaz? Você é doido, rapaz. Olha o que você botou a gente. Deixa eu dizer uma coisa, é apenas um nome, Adão e Eva. Seria Sam e Kelly, ia fazer a mesma coisa. Tanto é que nós somos filhos de Adão e fomos criados à imagem e semelhança de Adão. Ao invés disso, nós somos informados que os filhos de Adão nasceram à sua imagem. Isso não quer dizer que perdemos a imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que deixamos de ser parecidos com o nosso Senhor. Não, ainda somos formados à imagem e semelhança, porque nosso pai federal Adão também foi formado à imagem e semelhança. O que isso quer dizer é que herdamos a natureza do primeiro Adão. Nós seremos mais, louvado seja o Senhor, que nós seremos transformados na perfeição do segundo Adão. Como diz o texto de Romanos, capítulo 8. Capítulo 5, diz que o segundo Adão veio para corrigir do primeiro. Quem é o segundo Adão? O Senhor Jesus Cristo. E por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, aos que foram chamados, também serão justificados. Aos que foram justificados, serão santificados. Os que são santificados, serão glorificados. Nós receberemos um corpo transformado por causa do segundo Adão. Louvado seja Deus por isso. Então, meus amados irmãos, o registro, se você nunca tinha prestado atenção, aponta para isso. Aponta para esse movimento dentro da semente santa que vai nascendo e morrendo, tem filhos e filhas, e este capítulo resiste um período de vida extraordinariamente longo. Isso é antes do dilúvio. Depois do dilúvio, os anos vão cair, inclusive hoje. Aqueles que chegam a 100 anos, a gente já considera isso um milagre. 100, 120 anos, não é? Parece que existe a pessoa mais velha no mundo hoje, deve ter em volta de 126 anos, eu fui informado, eu fui pesquisar isso, parece que é 126, ainda tem uma pessoa no mundo viva. Mas isso são casos raríssimos, mas essa quantidade longa de anos mostra duas coisas. Primeiro, a potencialidade de pulverizar demograficamente o mundo, foi assim que Deus criou. E segundo, que o mundo era diferente antes do dilúvio.
depois do dilúvio, nós tivemos talvez alguns grandes problemas para manter a nós, como homens, raça humana, vivendo por mais longo período. Mas essa foi, então, rapidamente, a história da genealogia de Adão. Agora deixa eu ir de Sete a Jared, do verso 6 ao verso 20. Não vou repetir a leitura, porque já considero que os irmãos já entenderam. Veja, uma das coisas notáveis sobre essa série de nomes e refrões é que ela encerra com o mesmo registro. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. É o que a gente chama aqui na exposição de o coro da morte. É o cântico da morte. É uma lembrança dos efeitos dos nossos pecados, o pecado dos nossos pais, em nós, através de toda a história da humanidade. Uma grande queda tinha acontecido, meus irmãos, e uma morte visitou a genealogia dos homens. Não tem jeito. Seu avô, se é que você tem o vivo, logo vai se transformar em lembrança da família. Em um nome que você vai amar muito, continuar amando, mas que virou genealogia. Não tem jeito. Eu e vocês passaremos. E logo viraremos também registro de família. Então não esqueça disso. Isso tem que nos humilhar. Isso tem que fazer a gente ir para o nosso lugar de criatura, que foi caída, que foi destituída da presença de Deus, e nos colocar. A gente vê tanto orgulho, tanta vaidade nos homens, a gente vê tanta vaidade nos líderes espirituais de hoje, a gente vê tanta vaidade em tantas pessoas, como elas não fossem morrer, como elas não acabassem na morte, como elas fossem imortais e poderosas. Não, você vai morrer, e eu também. Isso é ponto. Uma certeza que temos nessa vida é a morte. E é por isso que esse coro fica, e morreu, e morreu, e morreu. Quanto mais você vai buscar gerações para trás de você, todos morreram. Eu não sei quem tem todos os pais vivos aqui. Eu espero que muitos de nós tenhamos ainda esse privilégio. Mas quem não tem já sabe o quanto é essa dor da separação, o quanto isso dói. Por quê? Porque os nossos pecados não foram uma brincadeira que está relatada lá no Éden. Foi coisa séria, mudou a vida, impactou as gerações, mudou o mundo. E por isso que a gente morre. E por isso que morreu. Uma grande queda aconteceu. E agora a gente tem que ler isso. Cadê fulano? Morreu. Uma inscrição de uma linha piedosa também vai sendo construída. Essa genealogia lista não somente a linhagem piedosa de Sete. Nós não lemos aqui qualquer um que tenha seguido o caminho de Caim ou Lameque. Graças a Deus por isso. Nenhum que está nessa lista, é por isso que ela é tão importante, porque quando você lê o nome de Malaléu, por exemplo, você não tem muito da história dele, você vai saber que Malaléu não andou no caminho de Caim e Lameque, mas andou no caminho de Sete. Você tem aquela lista de pessoas que você prefere, às vezes, nem citar, ou você tem aquela lista de pessoas que você sabe que não deve seguir, não tem? Espero que o nosso nome não esteja em nenhuma dessas listas, mas esteja na lista daqueles que querem olhar para nós e seguir o nosso exemplo, na lista da semente santa. Estes são os homens que permaneceram com Deus no meio de uma geração perversa. Esses são os homens que viveram aqueles dias antes do dilúvio, naquela geração que Deus resolveu acabar com o dilúvio. Essa é uma lista de homens fiéis, de pessoas piedosas. As pessoas nessa linhagem eram uma minoria. Eles eram opostos ao povo e seus dias e se posicionavam a favor da fé cristã. Eles não eram uma lembrança apenas, eles eram um encorajamento para nós. Quando você lê genealogia e vê que ela é da semente santa, leia esse nome dizendo: Senhor, eu gostaria também de pertencer à tua linhagem. E que eu não envergonhe o teu nome, que o meu nome esteja nessas listas. A coisa maravilhosa, meus irmãos, é que esses homens são listados pelo nome. Pelo nome.
o Senhor faz questão de deixar esse registro aqui como um memorial de honra. Você que não teve oportunidade, eu ainda também não tive, mas deve ser muito emocionante quando você visita onde era as Torres Gêmeas, o World Trade Center, e você pode chegar lá e ver a lista daqueles homens e mulheres que estão lá listadas como mártires daquele atentado devasso, dantesco. Eles são lembrados como alvos de uma tragédia, de uma grande chacina. Mas esses homens aqui são lembrados com maior honra, porque eles são lembrados como aqueles que andaram no caminho do Senhor. Veja, Malaquias 3, 16 e 17 lembra o seguinte: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poluei como um homem poupa seu filho a quem ele serve. Malaquias 3, 16, 17. O Senhor tem uma lista de nomes na frente dele. E ele olha para aquela lista. Diz o texto que havia um memorial escrito diante dele, para que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Comece a valorizar a genealogia. Comece a dar importância e queira que seu nome esteja em uma dessas, como da semente santa ao Senhor. Então, de Sete a Jared, o tom é esse. Nome do descendente, quanto à idade que ele teve o primeiro filho, quantos filhos ele teve, gerou filhos e filhas e morreu. Agora nós chegamos num personagem que é diferente desse. Todo o enfoque aqui é morreu, morreu, morreu. Quando a gente chega no sétimo, no número 7, lembra-se do contraste, o contraste é com Lameque. Lameque era sétimo da descendência de Caim. Agora Enoque é sétimo da descendência de Sete. E não é à toa que isso acontece. Da mesma maneira que Gênesis 4 põe o seu foco na natureza rebelde do sétimo, depois de Adão na linhagem de Caim, que era Lameque, se lembra de Lameque? Fez um cântico dizendo que um homem ele matou um homem, e que se Deus vingou o seu pai 7 vezes, deveria vingá-lo 70 vezes 7. Se lembra disso? Era o Lameque do capítulo 4. Agora contrastado com o Enoque do capítulo 5. Deus não coloca nada nas escrituras à toa. Você só precisa encontrar um encaixe. Está tudo lá. Está tudo lá. Da mesma maneira que Gênesis 4 põe esse foco, aqui em Gênesis 5. Veja, Lameque, o sétimo depois de Adão na linhagem de Caim. Enoque, o sétimo depois de Adão na linhagem de Sete. Lameque matou um homem e escreveu um cântico se vangloriando dos seus atos. Enoque, ele andou com Deus e não morreu. Cadê Lameque? Não morreu. Enoque foi trasladado. Esses dois homens se levantam em contraste, um contra o outro, e servem para explicar as duas linhagens do gênero humano que estava vivendo na terra nos dias que antecederam o dilúvio. E deixa eu aproveitar e dizer uma coisa para você que está aqui. Sabe você que está um pelar e um pecar? Sabe que você, quando você parece que vive numa dúvida se vai realmente seguir de forma verdadeira e verídica a palavra do Senhor, ou de vez em quando você que namora com as coisas do mundo e dá aquela caída. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe 3 ou 4 sementes, só existe 2. Ou você está na semente santa do Senhor, ou você é contra o Senhor. Não existe meio termo, aqui não. O mundo quer dizer que existem várias opções, 3, 4 opções. Não, não, não. Aqui é só 2 sementes, confrontando uma com a outra. A santa e a pecadora. A qual você pertence? A qual você pertence? Aquela que foi chamada de santa porque foi transformada pelo Senhor, não é porque ela não conhece o pecado, mas os pecados dela estão perdoados em Cristo? Aquela que odeia o pecado? Ou você pertence àquela semente que você diz assim, eu tomei, todo mundo é pecador?
e você não tem nenhum compromisso com lutar contra o pecado, contra a sé, contra as tendências malignas que vivem ao nosso redor, quem você pertence? Quem eu pertenço? A que semente? A de Lameque ou a de Enoque? A pecadora ou a santa? Não tem outra escolha, não tem outro termo. Ou você está ou não está. Ou você está com Cristo ou com ele, quem não junta com ele, espalha. Então, eu fico impressionado de ver irmãos titubeando, vacilando entre dois caminhos, botando o pé lá e outro cá. Não firme os seus passos. Peça força ao Senhor e decida ficar na linhagem santa. Diga não às suas tendências e concupiscências. Se apegue com o Senhor Deus e vá. Enoque andou com Deus. Veja o texto de 21, por favor, vá lá, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Duas vezes o verbo andar. Verso 22, veja, andou Enoque com Deus. E verso 24, andou Enoque com Deus. Se existia o coro da morte, existia a repetição de que Enoque havia andado com o Senhor. Veja, duas vezes, nessa passagem, nós somos informados que Enoque andou com Deus. Isso sugere uma relação contínua. O verbo aqui, andar, no sentido de continuar a caminhada com Deus, intimidade com o Senhor, diminuição da distância, relacionamento íntimo. Tudo isso indica o verbo andar aqui. O mesmo será dito de Noé, lá em Gênesis 6, 9. Ele andou com Deus. É dito lá em Gênesis 6, 9, mas isso é coisa para a próxima pregação. Isso nos lembra que o nosso relacionamento com Deus pode servir como uma herança familiar que pode ser passada de filhos para filhos, de netos para netos. Se Enoque influenciou Noé, você pode influenciar seus filhos e seus netos através do seu testemunho, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Lembre-se disso. Às vezes a gente não se preocupa com a fé dessas crianças, que são filhos de vocês e, queira ou não queira, nossos também, que a gente ama. Mas a gente tem que se preocupar com eles, meus irmãos. Não é só apenas trazê-los aqui, mas testemunhar do Senhor dentro de casa. Sabe onde a gente perde nossos filhos? Dentro da nossa casa. Nós achamos que perdemos nossos filhos por causa do mundo lá fora. Não. Nós não podemos tirá-los do mundo. Mas a nossa casa é o nosso quartel-general. É lá o centro de treinamento. É ali que a gente treina esses meninos. É ali que a gente dá testemunhos para eles. No simples atividade da casa. Na simples rotina do lar. A gente pode edificar a fé desses meninos. Ou pode encaminhá-los para distante do Senhor. Lembre-se disso. A gente fica muito com medo do mundo lá fora. Porque o mundo lá fora... O mundo sempre foi mundo, em todas as gerações. Teve suas complicações, teve a luta da semente santa contra a pecadora o tempo todo, desde Gênesis. Não é nada diferente lá fora. Não mudou, apenas sofisticou-se os pecados. Por causa do advento do avanço tecnológico e todos os avanços que a gente teve no mundo. Mas não é lá fora a luta. A luta é dentro de casa. Para que vocês façam essas crianças amarem ao Senhor através do testemunho de vocês. Porque lá fora a gente pode até fazer caras e bocas. A gente pode até disfarçar o padrão. Mas os meninos sabem como é que a gente é dentro de casa. Lá fora você disfarça bem. Aqui na igreja você pode até disfarçar bem. Mas os seus filhos sabem quem é você lá na sua casa. Então, entenda que é lá, na sua casa, que as grandes lutas são travadas e que as vitórias podem ser conquistadas na criação dos seus filhos dentro de casa. Não venha botar desculpa porque é a escola, porque o mundo, porque está tão difícil. Sempre foi. Sempre foi. Você acha que era diferente na época desses homens? Não eram.
Veja, a época antediluviana já existia todo tipo de pecado que a gente tem hoje, só menos sofisticados. Tudo. Vocês acham que pedofilia é de hoje? Vocês acham que homossexualidade é de hoje? Vocês acham que mentir é de hoje? Prostituição é de hoje? Vocês acham que essas coisas são de hoje? Desde que existia mundo. Agora, nós precisamos entender que para que a semente santa se mantenha no caminho do Senhor, a gente vê lista aqui de famílias. É na família, é dentro de casa que as coisas se resolvem. Então, meus irmãos, no final da vida de Enoque, nós lembramos que ele já não era, pois Deus o tomou. Isso significa que ele não morreu. Ele apenas foi transladado para outra dimensão. Por que isso é inspirador para nós? Você já leu, você talvez poderia dizer assim, pastor, eu não queria passar pela morte, não. Talvez você vamos ter que passar ou não. Aí quem sabe é o Senhor, se ele volta, Maranata, volte hoje, Senhor, nós estamos prontos. Mas, se isso não acontecer, não há de que a gente se desesperar. Se acontecer, não será um fato novo, porque já temos o exemplo de Enoque. Mas o apóstolo Paulo lembrou que isso podia acontecer em 1 Coríntios 15, 51 e 1 Tessalonicenses 4, 17. Este não é uma circunstância única. No Novo Testamento lemos que todos nós dormiremos. Ou que pelo menos aqueles iriam dormir. Aqueles que estiverem vivos, quando o Senhor retornar, não morrerão. Ao invés disso, serão transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Então, o que aconteceu com Enoque, a Bíblia já está dizendo, não só vai acontecer com ele, não. Quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Então, isso não é um evento único. A narrativa do Enoque faz lembrar duas coisas. Primeiro, nos lembra que a morte é uma inimiga, é verdade. Há alguns que pensam que a morte é somente uma parte natural da existência, não é. Que ela não é nada mais do que o final da vida e que deve ser abraçada e apreciada. Isso não é verdade. Já viram aquelas teorias de hoje, né? Aceite a morte tranquilamente. Se prepare para morrer. Como tudo isso fosse natural e tão fácil. Não. Todas as vezes que nós estamos num funeral, nós sofremos. Sendo nossa família, ou família dos nossos amigos, ou conhecido nosso. Todas as vezes que nós estamos diante da morte, nós trememos e pensamos o que aconteceu. É antinatural. Por isso que até hoje a gente não se conforma. Por isso que não, a gente olha para aquela cena e diz, não era para ser assim, tem alguma coisa errada aqui. Não era para ser assim. Então a morte, por isso que Eclesiastes capítulo 7 diz, é melhor ir na casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque a casa onde há luto traz a gente, tira os pés da nuvem, bota os pés no chão, diz, olha aí o teu destino. Olha o que vai acontecer contigo aqui. Reflita sobre isso. Por isso que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. Porque a festa nos bota para cima, nos eleva, né? Faz a gente rir, festejar. Ninguém é contra a festa aqui, absolutamente, eu gosto. E se fizer, me chame. Eu vou lá comer o bolo. Agora, a gente está dizendo que é a realidade. A festa maquia a nossa realidade, maqueia. E a luto não. O luto bota as coisas na nossa cara. Um dia, toda vez que eu estou diante do caixão celebrando, eu digo, como é que eu vou ficar dentro de um trem desse? Quando eu estou fazendo ofício fúnebre, eu sempre penso como será o meu dia. E isso é porque a morte é uma inimiga. Ela não é sua amiga. Ela é uma inimiga. A narrativa de Enoque também nos lembra que a morte é uma inimiga, mas ela será o quê? Destruída. Louvado seja o Senhor por isso. Por isso que a palavra do Senhor diz, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está sepulcro a tua vitória? Porque sobre a morte Cristo triunfou em glória. O Senhor venceu a morte. E agora nós somos a religião da vida e não da morte. Por isso que a gente não cultua a morte. Por isso que a gente não ameniza para a morte. Ela é uma inimiga, ela está derrotada. E isso é a prova do que aconteceu com Enoque. Enoque não morreu, ela não atingiu Enoque.
E nós não vamos morrer para sempre. Ela não vai nos atingir definitivamente. Nós triunfaremos. Porque o Senhor Jesus triunfou sobre a morte. Todo louvor, toda glória, toda exaltação seja dado ao nome do Senhor. Enoque proclamou o nome de Deus. Quando a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, Judas capítulo 1, verso 14 e 15. A gente leu já o verso 14. E eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque agradou a Deus, diz Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quem diz isso é Hebreus capítulo 11, verso 5, falando de Enoque. Então, imitemos o nosso irmão Enoque. Queremos, de toda sorte, meus irmãos, andar com o nosso Senhor. E para finalizar, de Lameque agora a Noé, dos versos 27, 26 aos versos 32 que nós já lemos. Nós já vimos que Enoque era um profeta. E já sugerimos a possibilidade dele ter dado ao seu filho o nome profético. Agora aprendemos que o neto, Lameque, também era um profeta. A sua profecia diz a respeito de Noé, que o seu nome quer dizer Consolador. Veja como é que está o verso 29 de Gênesis 5. Ele recebeu esse nome porque este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Como é que Lameque sabia que Noé ia consolar as obras das nossas mãos e ia seguir o caminho do Senhor? Como é que Lameque sabia um negócio desse? Aqui sim, por revelação divina. Aqui sim, porque as escrituras não estavam completas, Deus revelou isso a Lameque e ele pôs o nome de Noé. Veja o verso 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque sabia que Deus tinha amaldiçoado a terra, mas que Deus ia preservar a sua semente através de quem? De Noé. Que tipo de consolo Lameque estava se referindo aqui? O consolo da semente santa. Era a promessa de consolo, daquele que esmagaria a serpente. A cabeça da serpente, essa lhe feriria o calcanhar. Lameque sabe que está vindo um aí na frente, que vem destruir toda a morte, destruir todas as obras da serpente, destruir tudo. Lameque sabe disso. E, portanto, ele coloca o nome do seu filho, Noé, o Consolador, aquele que traz consolo. E foi através da semente de Noé que a gente viveu ao grande dilúvio. Sobrevivemos ao grande dilúvio. Meus irmãos, algumas aplicações para encerrarmos. O que todo esse texto diz para nós? Primeiro, leia a genealogia bíblica, viu? Não dê um salto, não. Leia com atenção e cuidado. E veja qual o propósito pelo qual ela está lá. Ela tem um propósito. Elas não estão lá por acaso. Leia como realidade, leia como sequência de alguma narrativa. Pense na genealogia como estruturação e reforço histórico da história da redenção. Leia a genealogia. Segundo, mesmo em meio a uma geração pecadora, o Senhor sempre tem os seus remanescentes. Presta atenção nisso. Você nunca está só. A gente tem trabalhado com alguns irmãos aqui, preparando para a liderança, e eu fico sempre dizendo a eles: não desista, porque vocês não estão só. Existem pessoas dentro da igreja que querem ver essa obra boa, tanto boa quanto vocês. Nunca a terra está arrasada, não tem ninguém. Isso é mentira, isso é ilusão da sua cabeça. Não tem ninguém, sempre existiu um remanescente. Quando Elias, foi reclamar ao Senhor: somente eu estou só. O Senhor disse a ele: tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tem sempre um remanescente, você não está só. Você tem um povo que você pertence.
mesmo que você ache que esteja só, sua visão de trabalho, cuidado com orgulho também, é vaidade, né? De achar que só você que está trabalhando, e ninguém se compromete, e ninguém... Calma, você não está só, tem mais gente. Vamos se unir com essas pessoas, vamos procurar quem são, e vamos seguir o trabalho do Senhor. Terceiro, devemos encarar a morte e lembrar dela como um grande anúncio da nossa vida fora do jardim. E como a grande niveladora dos homens. Nessa perspectiva, eu gosto de olhar para a morte como uma grande niveladora. Quando o cara se enche muito de orgulho, era bom a gente lembrá-lo, você vai morrer, viu? Quando ele galga muitas posições nessa vida, e muita gente fica olhando para ele demais, é bom lembrá-los, você vai morrer. E agora eles tentam disfarçar o tempo, usando toda a tecnologia do nosso mundo para parecer mais jovem. Já viram agora? Botox está na moda. Né? E todo tipo de reparação estética para esconder a idade. Eu queria dizer a essas pessoas, você vai morrer. Para de vaidade besta, boba. Você vai morrer. Isso é a realidade da nossa vida. Não tem como a gente esconder. Ah, pastor, mas essa é uma linguagem muito para baixo. Não, mas eu tenho que colocar a gente para baixo para depois a gente ir para cima. E somente ir para cima em quem? No Senhor Jesus Cristo. Ele é que nos coloca de volta à realidade. Ele é que nos coloca de volta à vitória sobre a morte. E por isso que nele nós vamos vencê-la. Nós vamos vencê-la, nós não vamos ficar lá no sepulcro, nós não vamos ficar jogados às cinzas, nós seremos restaurados, o nosso corpo será de volta transformado. Aí sim, você não vai precisar de botox. Aí sim, você viverá eternamente. E quarta e última coisa, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, você pode andar com Deus. Aí eu queria que você parasse o que está pensando e fazendo e olhasse para mim e, por favor, me entenda. Meus irmãos, não existe outra atividade na nossa vida, nenhuma carreira profissional, nenhum dinheiro que a gente precisa levantar, nenhuma conta que a gente precisa pagar, nenhuma carreira, nenhuma vida mais importante do que andar com Deus. Preste atenção. Se você vai atrás de tudo que você precisa e desalinha sua caminhada com o Senhor, você não vai ter tudo que precisa. Preste atenção nisso. Por quê? Porque as Escrituras e o nosso Senhor Jesus Cristo já denunciou isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o lugar da sua vida, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você quer ter as demais coisas desalinhando a primeira. Não vai ter. Quando é que a gente vai entender essa regra simples? Não vai ter. Se a gente não gosta de uma vida piedosa, se a gente não gosta de uma vida contemplativa de quem é o nosso Deus, uma vida de oração, se você não tira tempo, se você não toma o seu tempo, além do domingo, que a gente até negligenciando o domingo, muitos de nós negligenciamos o domingo, mas não apenas o domingo, mas durante toda a semana, você ter a consciência de querer andar com o Senhor em vida piedosa, em vida de oração, contemplando o Senhor, fazendo perguntas sobre vida e sobre morte, contemplando a profundidade de nossa existência, daquilo que Ele pensou em nós, por nós, ou para nós, desculpe, em Cristo Jesus. O Senhor pensou grandes coisas para nós. Em Cristo Jesus. Quais são essas grandes coisas? Não apenas de você ter sucesso, de você ter dinheiro, de você ter conforto, mas você ser pessoas diferentes que pode abençoar muita gente, muita nação. Como é que eu faço isso, pastor? Caprichando na vida piedosa e sendo influência para os seus filhos. Eles podem perfumar as nações. Todo mundo que chegar ao seu lado respirar Cristo através da sua vida, sentir o bom perfume de Cristo através da sua vida. Imagina aquelas pessoas que andaram com Enoque. Eles sabiam que existia um diferencial. Eles sabiam que Enoque era diferenciado porque ele tinha uma íntima relação com o Senhor. Quando ele foi tomado, muitos ficaram atônitos, mas aqueles que andavam perto de Enoque sabiam
É, só podia dar nisso mesmo. Ele falava tanto sobre o Deus dele. Entenda, você precisa ter uma intimidade com o Senhor. Você precisa ter um relacionamento com o Senhor para poder ficar firme aonde Ele quer te colocar. Meus irmãos, eu tenho visto até essa mudança de prioridade nas nossas vidas. Isso vai acabar mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Comece pelo domingo, mas também continue na semana. Uma lenha não pega fogo se você deixar ela na água a semana inteira. Aí quando você chega no domingo, quer que isso aqui pegue fogo. Talvez o problema não é o... Nós não vamos olhar para nada nessas coisas quando a lenha estiver exposta ao sol a semana inteira. E a gente quer depois que quando a gente botar ela debaixo do braço, ou então vir com ela... Por que você não está sentindo? Boca. Os instrumentistas e o... que as coisas serão diferentes. Orar. Ele disse, o Pai... para o meu serviço. Não, o Senhor... Isso. Você critica e nós temos consciência que essa daqui